eu estava assistindo a grande final de um dos maiores campeonatos de futebol do mundo, a Champions League. E o canal que eu assisto, o comentarista tem o hábito de dizer que o time que foi campeão, o Real Madrid, ele tem um pacto com aquele campeonato. Ele sempre diz isso. O Real Madrid tem um pacto com a Champions League. Eu ouvi aquilo, achei pesado, mas fiquei pensando, enquanto um time tem um pacto com um campeonato, nós temos um pacto com Deus. Que Ele fez um pacto conosco, um pacto de sangue que vamos celebrar nessa noite. Um pacto de amor com a sua igreja. Isso é tão bom, porque isso nos garante a vitória de verdade. Amém, irmãos? E esse mês nós vamos falar da igreja. Mês de junho inteiro, nós estamos celebrando o ano todo desse Jesus que a Daiane falou, Jesus incomparável. E no mês de junho nós vamos falar sobre a igreja. Vocês vão ouvir a igreja de diversas maneiras, formas e pensar o mês de junho. E o tema exato é esse que está na sua tela, que é: a igreja é o reflexo de Jesus. A igreja é você, meu irmão. A igreja é você. E você deve refletir Jesus. Então significa o seguinte: você quer ver Jesus? Olha para a pessoa que está do seu lado. O reflexo de Jesus. Tem um reflexo de Jesus aqui brilhante na minha frente. Brilhante demais. É a Rose brilha. É o reflexo de Jesus. E como é bom refletir Jesus. Eu queria, então, passar para os irmãos. A igreja reflete Jesus na vida de Jesus. A igreja reflete Jesus em sua obra. E a igreja reflete Jesus com a palavra dele ao mundo. É assim que nós refletimos Jesus. E por refletir Jesus, nós somos uma igreja amorosa. Amorosa. Então o tema de hoje é exatamente este: uma igreja amorosa. É isso que é vontade de Deus para a sua igreja, que sejamos uma igreja amorosa. E eu queria ler um texto bíblico, um texto muito conhecido dos irmãos, uma das parábolas mais conhecidas, e vejo nesse texto que reflete também uma igreja amorosa em alguns pontos. Eu queria pensar com os irmãos e gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, dos versículos 25 até o 37. Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37, eu vou ler na Revista Atualizada. Você que está na sua casa também está aparecendo aí na tela do seu aparelho, texto bíblico. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, diz assim a palavra de Deus: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então
Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e, vendo-o, passou de largo. Também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Jesus sempre ensinou a sua igreja a amar, e nós devemos, como igreja, refletir esse amor. Neste texto nós vemos alguns fundamentos, alguns princípios que devemos aprender com o Senhor Jesus. Como uma igreja amorosa deve, ou pelo menos deveria, viver em sua caminhada. E eu queria pensar então algumas qualidades que Jesus nos mostra nesse texto que devemos ter como uma igreja amorosa. A primeira é no versículo 25. Repare aí no versículo 25 que Jesus acolhe o mestre da lei. Você olhar no versículo 25, tem uma palavrinha que é levantou-se. Levantou-se. Que é mais ou menos você levantar da onde você está sentado e ir na direção de alguém. Só que é diferente, não é simplesmente o levantar como nós levantamos, porque alguns comentaristas dizem que o levantar-se do mestre da lei para Jesus, que também estava começando uma jornada de mestre. Nessa ocasião, Jesus não era reconhecido plenamente por todas as pessoas como mestre. Nós estamos aqui falando de Jesus como incomparável, sabendo que ele é Deus, mas naquele contexto, principalmente para os mestres da lei, os fariseus e os líderes religiosos daquela época, Jesus era uma dúvida. Então, o levantar-se deste homem, que está aí no versículo 25, o comentarista diz assim: é uma cortesia social e uma saudação de respeito. No Oriente Médio, o aluno sempre se levanta para dirigir-se ao professor por cortesia. Seria mais ou menos como, eu disse isso pela manhã, como nas artes marciais. Quando um aluno se dirige ao seu mestre, tem algum mestre aqui de artes marciais? Inclusive orem pelo Anísio. O Anísio foi para o hospital hoje. Já está aqui? Milagre! Gente, ele está ali!
Que bom, sua esposa falou que você tinha ido para o hospital. Olha que maravilha. Deus abençoe. Tá bem? Mestre Anísio vai saber o que eu estou falando. Um aluno nas artes marciais, ele se levanta e quando ele se dirige ao mestre, quando ele chega no mestre, ele é uma cortesia social. É um ritual que se faz. Esse levantar-se desse mestre da lei, ele estava fazendo o protocolo que naquela época se fazia. Inclusive, Lucas diz que o doutor da lei chega até Jesus e o chama, além do levantar-se com esse gesto, o chama de Rabi. Rabi? O mestre? Pelo menos o mestre da lei estava se colocando na mesma condição de Jesus, com o seu gesto. Mas como ele se portou e como ele falou, chamando Jesus de Rabi, ele estava colocando ainda Jesus como maior que ele. Tudo isso muito bonito. Mas a Bíblia condena esse gesto deste homem, porque a Bíblia diz que ele fez tudo isso, mas ele estava querendo testar Jesus. Testar Jesus. Esse testar, o MacArthur vai dizer o seguinte: esse testar é um engano interior, provindo de um coração corrupto. Imagine alguém que faz todo esse gesto, e no fundo, sabe o que é isso, irmãos? Uma hipocrisia. Uma mentira. Mestre. Era um engano. E Jesus é Deus, e Jesus sabe a intenção do coração de cada um de nós. Jesus sabia a intenção do coração desse mestre da lei. E Jesus nos ensina que não importa as intenções, mesmo que sejam intenções erradas das pessoas para a sua igreja. Nós, como igreja amorosa, devemos acolher todas as pessoas. Mesmo que a pessoa tenha uma intenção errada. Porque se a pessoa tem uma intenção errada, e olha que nós não somos Jesus, nós não somos Deus, nós não sabemos. Muitas vezes nós só desconfiamos que a pessoa está com malandragem para cima da gente. A gente desconfia, não tem certeza. A gente já começa a tratar diferente, não é isso? Imagine se você fosse como Jesus, sabendo que esse camarada está querendo testar, está fazendo um gesto com toda a hipocrisia, e mesmo assim, Jesus o acolhe. Porque se você não acolher as pessoas, mesmo que elas tenham as intenções erradas, se você se afastar delas, se você virar as costas para elas porque elas estão vivendo ou tratando você com certa hipocrisia ou falsidade, se você se afastar delas, quem vai ganhá-las? Quem vai ajudá-las? Jesus acolhe mesmo sabendo de tudo isso, porque Jesus tinha o propósito e tem o propósito de salvar todas as pessoas. Uma igreja amorosa, e Jesus tem tanto amor, tanta paciência com este homem, que talvez se fôssemos nós, talvez nós não teríamos tanta paciência. Por isso eu gosto de fazer perguntas para o texto. É bom sempre você fazer uma leitura bíblica e fazer perguntas para o texto. E eu queria pensar algumas perguntas que eu gostaria de fazer para o mestre da lei. Mas eu gostaria que todas as perguntas que eu fizesse, falasse mestre da lei, você se imaginasse o seu nome nessa pergunta. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o mestre da lei: mestre, por que testar Jesus? Por que provar Jesus? Mestre da lei, realmente você tem o respeito por Jesus Cristo? Mestre da lei, quais eram as suas intenções verdadeiras com Jesus? Mestre, você queria ter mesmo a vida eterna, a qual você perguntou para Jesus? Você quer ter a vida eterna mesmo? E fazendo essas perguntas, eu gostaria que nós nos perguntássemos também: por que eu estou aqui nesta noite? Por que Deus me chamou para ser a igreja amada, a igreja amorosa de Cristo na terra? Por quê? Por que eu?
Por que você? É muito claro que este homem queria testar Jesus, a Bíblia diz isso. E mesmo sabendo disso, Jesus não olhou para suas más intenções. Jesus acolheu, demonstrou amor, humildade, e olhou para aquele homem e viu que ele tinha uma necessidade. Uma igreja amorosa que acolhe, ela não fica olhando e dando zoom. Nós temos essa mania, nós damos zoom naquilo que é ruim nas pessoas. E aquilo que é bom, nós não enxergamos. Por causa que nós estamos olhando apenas o que é ruim nas pessoas. Dentro das nossas casas, os nossos familiares, eles expõem as nossas fraquezas, não é isso? Aquilo que somos falhos. A Valentina já olhou para a mãe dela. Eu já vi na hora, Valentina. Tipo isso mesmo. Já falou, eu sempre falo que é. Inclusive, eu estava no velório com o pastor Atílio, e aí eu falei, pastor, falando com o filho da irmã Joilma, o Jorge, aí ele contando que a mãe dele era brava. Aí eu falei, puxa, nós nos assemelhamos, porque minha mãe também era muito brava. Conversando com ele ali no velório, e aí depois comentando com o pastor Atílio, com toda a sabedoria e experiência dele, ele falou assim, mas qual que é o filho que não acha que a mãe é brava? Eu falei, é verdade, né? Todos os filhos acham que a mãe é brava, né? Mas nós temos mania de olhar para as fraquezas ou limitações ou falhas que nós temos dentro de casa. E nossos familiares sempre, às vezes, falam isso, mas às vezes esquecem de olhar também que temos pelo menos algumas coisinhas que são boas também. Nós devemos dar zoom nas coisas boas. Então esse camarada, Jesus nem se importou que ele estava com hipocrisia e intenção errada. Ele o acolheu, e uma igreja amorosa deve aprender com Jesus. A humildade de saber que estamos sendo testados o tempo todo como igreja. Precisamos enxergar com visão clara as necessidades das pessoas, a forma que elas conhecem a Deus. Meu querido, você conhece a Deus da forma correta? Amém por isso. Nem todo mundo tem a mesma visão que você. E aí você vai desclassificar ou vai deixar de acolher porque ela não pensa como você, porque ela pensa equivocadamente ou erroneamente sobre aquilo que a Bíblia diz sobre Deus. Não é mais fácil você se aproximar, se acolher e ensiná-la o caminho que ela deve andar? Refletir Jesus para ela? Uma igreja amorosa vive assim, mas nós temos dificuldade, principalmente com o nosso próximo. O nosso próximo, esposa, marido, filho, amigos do trabalho, irmãos da igreja, professores, mestres, e até mesmo pastor, nós temos dificuldade. Quando não, apenas nem está errado, às vezes só de não concordar, pronto. Já não quer mais acolher, não quer mais estar próximo e se afasta. Enquanto Jesus ama os seus inimigos, ama os seus amigos hipócritas que se achegam com más intenções, Jesus ama cada um. Jesus sabia da hipocrisia do mestre. Você nem sabe, só desconfia e você muitas vezes se afasta. Não faça mais isso. Aprenda com Jesus a acolher todas as pessoas. Todas as pessoas. Segundo ponto que eu queria pensar com os irmãos está no versículo 26. Uma igreja amorosa, ela conhece e reflete a palavra de Deus com sua vida. Ela vive a palavra. Olha o que diz Jesus. O que está escrito na Bíblia? O mestre da lei é um homem que conhece a Bíblia Sagrada, conhece a lei de Moisés. A Bíblia da sua época. E ele ensina sobre a lei de Moisés. E ele chega para Jesus e pergunta para Jesus:
com toda essa hipocrisia, todas essas intenções erradas, mas ele pergunta: o que eu preciso fazer para ir para o céu? Nós precisamos aprender com Jesus o que está escrito na palavra. Todas as nossas dificuldades, lutas da vida, as nossas dúvidas, nós temos que perguntar o que está escrito na palavra. Nós temos que ter como os nossos princípios e distintivos, Batista diz, que as Escrituras é nossa regra de fé e prática. Mas quando temos dúvidas, dificuldades, nós perguntamos para o Google. Em primeiro lugar é Google. Google muitas vezes é o Deus de muitos irmãos, infelizmente. Perguntamos para o psicólogo, perguntamos para todas as pessoas, mas Jesus, diante do mestre da lei, fala: o que está escrito na palavra, meu irmão? O manual da vida diz o que para você? Nós precisamos aprender a ter esse parâmetro de olhar para as nossas dificuldades e a nossa vida e olhar e buscar na palavra do Senhor a resposta. Ele quer testar Jesus, e aí Jesus testa ele. Ele quer provar Jesus, Jesus faz uma provinha com ele. Vamos ver se é mestre, então. Você está querendo me provar que eu sou mestre? Vamos ver se é mestre da lei. O que diz na palavra? E o mestre é bom de teologia, irmãos. O mestre da lei conhecia a palavra na teoria. Ele disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, com todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mestre da lei, na hora, respondeu de pronto. E aí Jesus, de forma perfeita, diz: é isso aí, você quer ir para o céu? Faça isso e viverás. O problema é que não é só de teologia, não é só de conhecimento teórico que vive o homem, mas de viver a palavra, de praticar a palavra. Não é apenas conhecimento teórico, mas é vida e prática. Faça isso e viverás. Simples assim. Ame a Deus com todas as suas forças. Em primeiro lugar, ame a Deus. E depois ame o próximo. Por isso que ele faz a perguntinha: quem é o próximo? E às vezes é a nossa pergunta, às vezes nós não sabemos quem é o próximo, porque nós já estamos na fase 2, antes de passar para a fase 1. Para você saber quem é o próximo, você tem que saber quem é Deus. Tem muitas pessoas que não enxergam o próximo e não se aproximam das pessoas de quem tem a responsabilidade de se aproximar, porque ainda verdadeiramente não teve um encontro com Deus. Talvez esse mestre deveria perguntar: mas quem é Deus? Mesmo eu falando sobre Ele. Porque falar sobre Ele, quase todo mundo hoje tem falado. Pratique o que você conhece. Jesus está falando assim: pratique o que você conhece e você viverá amando as pessoas de uma maneira que você nunca amou. Pratique essa palavra e você vai amar as pessoas como diz o poeta, como se não houvesse amanhã. Porque se você praticar isso, quando você acordar pela manhã, e quando você acordar pela manhã, pensando em viver essa palavra, e quando você sair para a rua, ou antes de sair para a rua, dentro da sua casa, você já vai começar a amar o seu próximo de uma maneira que você nunca amou. Deixando aqueles que estão na sua casa, com a sua saída para a rua, felizes com o seu amor. Porque é o simples fato de dizer: eu te amo. Hoje eu fui no velório e eu citei um livro do Mário Sérgio Cortella. Velório da tia do João que está aqui. Eu citei o livro do Mário Sérgio Cortella, que o título é Não Espere pelo Epitáfio. Não espere pelo epitáfio para colocar aquelas frases bonitas nas lápides, nas flores, para a pessoa que faleceu. Faça isso em vida, flores em vida.
frases em vida, eu te amo em vida. Nós temos oportunidade de amar as pessoas e praticar a palavra de Deus e ser uma igreja amorosa enquanto temos oportunidade, enquanto há vida. Faça isso e viverás. Sabe o que me entristece, meus irmãos? Nesse tópico que Jesus nos ensina a conhecer a palavra e praticar, que nós batistas somos conhecidos por sermos conhecedores da palavra de Deus. Talvez porque nós temos uma IBD e nós participamos há anos da escola bíblica dominical, nós citamos. Se Jesus fizesse essa pergunta para nós, o que a palavra de Deus diz e como você interpreta? Você teria para ir para o céu. Você também responderia, porque você conhece o que a Bíblia diz. Mas sabe o que me preocupa? É um outro texto de Jesus. Que às vezes eu vejo que primeiro que nós talvez fomos um dia os homens e as mulheres da palavra. Não sei se somos ainda. Uma das igrejas mais conhecidas por ser conhecedora da palavra de Deus. Não sei se somos mais ainda. Às vezes, nas dinâmicas que vemos com os jovens, tem jovens que sabem citar só João 3,16 e Salmos 23 no máximo. Mas eu vejo algo mais. Eu vejo que às vezes aquilo que nós sabemos, porque eu disse pela manhã, se você sabe João 3,16 e você sabe Salmos 23, e se você viver isso, você vai amar a Deus em primeiro lugar e o próximo. Mas Mateus 23, do 1 a 5, Jesus diz assim, meus irmãos, prestem atenção. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Eles amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com o dedo a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras que eles copiam e amarram na testa e nos braços. Jesus está falando assim, ouve eles. Vai lá na IBD porque eles ensinam bem. Eles conhecem a Bíblia. Mas não anda muito com eles não, sabe? Porque aquilo que eles falam, aquilo que eles conhecem, quando chega lá fora, da porta da fora, do campo missionário, porque o nosso campo missionário é da porta para fora. Quando sai para a porta, aí já são outras pessoas que o que eles sabem, não importa mais. Uma igreja amorosa precisa conhecer e refletir a palavra com a vida. Não importa o quanto você saiba da palavra de Deus, mas é importante, importa muito o quanto você vive e pratica a palavra de Deus. Como a palavra é como Jesus disse, o que diz a palavra? Outro tópico que eu queria pensar com os irmãos nesse texto é que uma igreja amorosa, ela não é narcisista. Fala-se muito de narcisismo ou narcisista. Hoje está muito na moda as pessoas dizerem, aquele é narcisista, às vezes nem sabe direito o que é narcisista. O que eu sei, e eu vou passar para os irmãos, é que uma igreja amorosa, ela não é narcisista. E eu queria trazer a definição exata do que é o termo narcisista. O termo narcisismo provém da mitologia grega.
que narra a história de Narciso, um jovem muito bonito que desprezou o amor da deusa ninfa e por isso foi condenado a apaixonar-se por sua própria imagem espelhada na água. Tipo, olhava para a água, via o seu reflexo, falava, olha, que beleza. Tem gente assim aqui, hein? Você acha que tem narcisista? Só nesse primeiro ponto aqui, irmãos, dentro da igreja? Mas talvez isso ainda não seria tão, né? Porque talvez seja só uma vaidade. Mas olha, é mais que isso. Este amor impossível levou Narciso à morte, afogado em seu reflexo. Toma cuidado. A psicologia vai dizer que o narcisismo é um transtorno psicológico caracterizado por uma supervalorização de si mesmo. Necessidade de reconhecimento. O narcisista sente necessidade de ser reconhecido. E pior, desvaloriza os demais. Será que tem narcisista dentro da igreja? Uma igreja amorosa não pode ser assim. Uma igreja amorosa, ela não é narcisista. As principais características de um narcisista. A personalidade narcisista tem características que são chamadas de egocêntricas, sendo as principais. Um narcisista, ele tem sentimento de grandeza e prepotência. Sente necessidade de atenção e admiração. Falta de empatia. Espera receber um tratamento especial privilegiado. Eu estava no aniversário nesse feriado passado, conversando com alguns irmãos antigos, irmãos que conhecem a história antiga, e papo vai, papo vem. Os irmãos me contaram que uma pessoa se converteu na igreja, mas ela exigiu ser batizada sozinha. Ela não queria ser batizada com os outros. E ela foi batizada sozinha. Talvez ela era um narcisista, porque ela quer um tratamento especial, privilegiado. Tem irmãos assim. Inveja de outras pessoas, ou acredita que as outras pessoas o invejam. Já viu gente assim? Atitudes arrogantes, má relação social, aproveitando-se de outras pessoas para o benefício próprio, desvalorização do outro. E esse ponto aqui é o crucial, meus irmãos. O narcisista tem preocupação constante com a beleza, poder. Toma cuidado, porque o maligno é exatamente assim. E preocupação com êxito, com ser bem-sucedido o tempo todo, de forma extravagante. Uma igreja amorosa não é narcisista, meu irmão, de forma alguma. E o mestre da lei, no versículo 29, ele se justifica. Quem é o meu próximo? O texto vai dizer, se justificando, quem é o meu próximo? Sabe por quê? Porque talvez o mestre da lei, ele sabia sim quem era o próximo. Mas muitas vezes o próximo é segundo o meu reflexo. Já viu isso? Tem gente que pensa que o próximo é eu que escolho o próximo que eu quero ajudar. Eu tenho meus perfis de próximo. Eu lembro de um pastor que dizia assim, eu ajudo as crianças, mas eu não ajudo um dependente químico de jeito nenhum. Falava isso para mim. Não dou R$1, ele dizia, eu não dou R$1 para ajudar na causa do dependente químico. Ele que está escolhendo o próximo que ele quer ajudar. O próximo, eu vou explicar para os irmãos, o próximo você está andando e você chega e ele vai aparecer para você. De repente.
Quem é o seu próximo, meu irmão? Quem é o seu próximo? Fala para mim, quem é o seu próximo? Hoje, agora, quem é o seu próximo? Aqui está do lado. Seu próximo é aqui. O seu próximo de amanhã vai ser o mesmo? Dependendo do horário, não. Talvez nós sentamos, é engraçado, né? Nós temos uma família. Mas às vezes nós sentamos lado a lado da família só na igreja, né? É interessante isso. Porque, bom, na mesa você não senta lado a lado. Em primeiro lugar. Cada um senta, né? Então, normalmente, você senta do ladinho da pessoa, ou quando você está na igreja, ou quando você vai no cinema com a esposa, por exemplo, né? Mas o próximo agora é a pessoa que está do seu lado. Quando você sair daqui, de manhã eu fui profeta, vou ser profeta de novo. Eu tenho certeza, quando você sair daqui, no seu caminho de casa, vai aparecer um próximo. E se você enxergar, você vai ver que você pode ser uma igreja amorosa que ajuda, ou que compartilha, ou que abençoa. Todos os dias nós temos a oportunidade de se aproximar de alguém. Mas este homem estava se justificando, porque ele amava somente segundo a sua ótica. Uma igreja amorosa não é assim, meus irmãos. Uma igreja amorosa não é narcisista. Também eu queria ver com vocês no versículo 30. Versículo 30. Uma igreja amorosa ama, e eu coloquei entre aspas aí, Jerusalém. Ama Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde o judeu saía da sua casa para ir adorar ao Senhor. Era o lugar da adoração. Por isso que eu coloquei entre aspas. O homem que os ladrões pegaram, ele estava vindo do lugar da adoração. Ele estava vindo de Jerusalém, indo embora para sua casa, para Jericó. Talvez este judeu amava estar na comunidade dos seus irmãos. Uma igreja amorosa ama estar na comunidade onde todo o povo está reunido para adorar o Senhor. Você ama a sua igreja, meu irmão? Uma igreja amorosa ama a sua igreja. Ama o seu lugar, ama a sua posição. Ama aonde você serve. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Tem irmãos que são muito antigos aqui, mas ainda não se encontraram no seu lugar dentro do corpo aqui na igreja. Porque todos que estão aqui, meus irmãos, você que está em casa, os irmãos de manhã, nós somos uma igreja, uma unidade do corpo de Cristo, aonde nós somos chamados para servir ao Senhor. Você já se permitiu perguntar ao Senhor, por que estou nessa igreja? Para que sirvo? Aonde posso servir? Se você tiver essa dificuldade, tiver interesse de mudar isso, você que está há anos aqui vindo, mas não se envolve, você é um jovem, não se envolve com jovens, você é uma pessoa de meia idade, não se envolve, é um casal, não se envolve. Queridos, conversa comigo no final do culto. Eu vou orar com você e vou pedir ao Senhor que te encaminhe, porque a Bíblia vai dizer, desperta o dom de Deus. Paulo dizendo para Timóteo, desperta o dom de Deus que há em você. Se você é um cristão, se você é a igreja, você tem um dom e talvez o seu dom esteja faltando aqui na igreja. Falta você no corpo. E também, meus queridos, cuidado com os desigrejados. Gente que não ama Jerusalém. Gente que não ama estar no lugar das outras. Que um dia esteve, mas hoje não faz mais falta para ele. E ele criou uma nova igreja chamada Desigrejados. Eles não vêm para a igreja, dizem que servem ao Senhor e falam que nós somos religiosos e começam a pichar a igreja, falar mal da comunidade, falar mal de Jerusalém. Toma cuidado, querido. Sabe por quê? Porque o pacto de Jesus conosco é o pacto
do amor dele, através do sangue e do corpo derramado na cruz do Calvário pela sua igreja. Ele ama a sua igreja. Ele ama estar com os irmãos, porque ele está aqui nessa noite, tão certo como o ar que eu respiro. Hebreus vai dizer que alguns deixaram de congregar. E quando você deixa de congregar, é como se você fosse uma brasa que saiu da fogueira. O que acontece com uma brasa fora da fogueira, meu irmão? Ela se apaga, ela se esfria. A oração pode ser sim no quarto fechado e deve, como diz a palavra, mas também ela precisa ser no coletivo. Quanto tempo você não participa da oração com os seus irmãos no culto de quarta-feira, meu irmão? Ah, eu trabalho, glória a Deus. Não sai do trabalho não, continua trabalhando. Mas se você pode estar, meu irmão. Ah, mas eu oro no meu quarto fechado. A Bíblia diz para orar no quarto fechado, mas a Bíblia também diz para orar junto com os irmãos. Para estar na comunhão com os irmãos. Se esforce, meu querido. Participe do momento de oração da sua igreja. Você ama Jerusalém? Uma igreja amorosa, ela ama a igreja. Ela ama estar com os irmãos. Ela ama compartilhar das dificuldades com seus irmãos, com a família de Deus. A palavra de Deus deve ser no seu devocional diário, todos os dias. Deve ser sim. Você deve abrir a Bíblia, ler, ter comunhão com Deus através da sua palavra, mas também no coletivo, aonde se aprende a praticar, aonde se aprende sobre dons espirituais, sobre o serviço no reino de Deus e sobre a comunhão. A comunhão. Uma igreja amorosa também, ela não é apenas religiosa. Por isso que às vezes, quando nós nos achegamos apenas à igreja, no domingo e vamos embora, e a nossa relação com a palavra de Deus também é só no coletivo, é só de 7 em 7 dias. A minha oração é só no coletivo. Quando eu venho à igreja, aí sim eu faço uma oração. Eu fecho meus olhos e faço uma oração. Eu já sou o oposto, eu não vou para o quarto fechado, eu não faço devocional. Isso é um problema. Isso tem que tomar cuidado. Inclusive pode acontecer até com os que estão à frente. Com os que estão à frente, porque uma igreja amorosa não é apenas religiosa. Olha o versículo 31 e 32. Vendo, a Bíblia é muito específica. Passou um sacerdote, um líder de Jerusalém. Passou um levita, um líder de Jerusalém. Saiu lá do local da adoração, com uma função definida, uma função importante dentro da comunidade. E ele volta para a sua casa. E quando ele vê, e esses irmãos, sacerdotes e levitas, são judeus. O homem caído, provavelmente que veio de Jerusalém para Jericó, que está caído também é um judeu. Ou seja, é um irmão que saiu do lugar da adoração, os dois religiosos, com suas funções definidas, vendo, se desviaram. Passou de largo, o texto vai dizer. Queridos, nós temos responsabilidades. E quando você ver necessidades, se você é uma igreja amorosa, você não pode se desviar. Porque senão você é um religioso apenas. Senão você vai estar enquadrado nessa condição de levita e sacerdote. Uma igreja amorosa, ela não se desvia das suas responsabilidades. E você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Temos responsabilidades individuais e temos responsabilidades coletivas como igreja. E não devemos nos desviar das nossas responsabilidades. Somos responsáveis. Presta atenção, você é responsável pelos seus olhos. Se você viu, já era. Já era. Você viu a necessidade na sua caminhada de Jerusalém, da igreja até a sua casa. Se você ver, e você verá muitas coisas ainda hoje. Imagine todos os dias. Você é responsável.
De nada importará se você é um sacerdote, de nada importará se você é um levita, de nada importará se você é um professor de EBD, se você é um pastor, se você é um grande baterista, um grande músico, não importa. Se você se desviar daquilo que você precisa fazer como igreja, ser uma igreja amorosa e não o faz, Tiago vai dizer que é pecado, inclusive. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, você está em pecado, meu irmão, como igreja. Nós somos chamados para amar. E se você vê, vendo, o texto é muito claro, vendo, passou de largo, está vindo na mesma calçada, viu e fez de propósito, foi para outra calçada. Nunca se esqueça disso. Religiosos são aqueles que vêm e passam de largo. Lembre-se sempre disso. Você é responsável pelos seus olhos. Cuidado com o que você vê. Por isso que naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não te conheço. Você viu lá a pessoa necessitada? Meu pequenino, era só dar um pouquinho de água, querido. Era só dar um pãozinho para ele. Era só ajudar ele estava com dificuldade para entender a palavra de Deus. É só você dar um tempinho para ele. Você se desviou dele porque ele era chato. Você lembra? Ele te perseguia, que ele queria provar você. Uma igreja amorosa também é cheia de compaixão. Versículo 33. Cheia de compaixão. O texto vai dizer, vendo, passou-lhe perto. Viu, mas assumiu a sua responsabilidade. E olha que este homem, e Jesus está na parábola provocando o mestre da lei, porque quem está vendo e agora está se enchendo de íntima compaixão, e propositalmente chegando perto, porque a definição de próximo que nós temos é que próximo é o homem caído, mas a definição de próximo é eu vejo o homem caído. O homem caído não é o próximo. O próximo é quem vai na direção do homem caído. Eu sou o próximo. Essa é a ideia de Jesus. A gente precisa ajudar o próximo. E a gente dá a ideia de que o próximo é o homem caído. Não, o próximo nesse texto é eu e você somos os próximos. A igreja amorosa é o próximo. É o que se aproxima de quem precisa. Passando-lhe perto, Jesus fala exatamente isso. Quem é o próximo? Quem é o que ajudou o homem caído? Então quem é o próximo? Vai lá e faz igual. É aquele que viu, se encheu de compaixão e foi na direção da necessidade daquela pessoa. Jesus está sendo próximo do mestre da lei. Nós devemos ser uma igreja amorosa, cheia de compaixão, que olha, que tem esses olhos de compaixão. E compadecer é parecido com misericórdia. É miséria do outro no seu próprio coração. É amar o outro e suas necessidades como se fossem suas. E eu digo mais aos irmãos. É amar como se fosse a sua família, como se fosse o seu filho. Uma igreja amorosa é a família de Deus, no mesmo nível da família de sangue. Por isso que nós chamamos de irmãos. Uma igreja amorosa não mata o necessitado, o homem caído, mas sim o ama, cuida e abençoa a sua vida. Jesus nos mostra como devemos nos encher de compaixão por todas as pessoas em suas necessidades. Devemos parar de escolher a quem amar
Porque Ele te escolheu simplesmente para você amar. Se você é igreja, sabe o que você tem que fazer? É amar. Quer saber mais o que você tem que fazer? É amar. Amar, amar e amar. Amar a Deus e ao próximo. E a vida abundante está nisso. Exatamente nisso. E por fim, uma igreja amorosa, ela não guarda ressentimentos. Versículo 37. Uma igreja amorosa não guarda ressentimentos. O texto vai dizer, Jesus finaliza dizendo, vai e faz o mesmo. Vai e procede da mesma maneira. Pensa comigo, meus queridos. Devemos fazer, segundo esse texto, Jesus encerra dizendo que devemos fazer como o bom samaritano, que se entregou em íntima compaixão para ajudar o homem caído, que a Bíblia vai dizer que estava quase morto, semi-morto. Nós somos como o homem caído nessa história. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o bom pastor, o bom samaritano, o bondoso Jesus Cristo incomparável, morreu em nosso lugar. Deu sua vida por mim e por você. Para que na condição de mortos, caídos, Ele se aproximou de nós, nos resgatou, nos redimiu. Nós estávamos condenados pelo pecado com salário de morte. Estava definido, decretado, mas Ele nos salva. Daí, olha só, nós levantamos do chão. Ele nos levanta, cura as nossas feridas. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Aí nós levantamos do chão. Melhoramos, agora estamos em pé. Somos chamados a ser uma nova criatura, chamados a ser uma nova pessoa, um cristão, chamado para ser uma igreja amorosa. Daí agora que estamos em pé pelo nosso bom samaritano, nós começamos a olhar os ladrões e salteadores da nossa vida. Uma igreja que eu vejo muitas vezes com ódio no coração, com ressentimentos, com ódio das pessoas que bateram, sim. Os ladrões, o texto vai dizer que eles machucaram, sim. Arrancaram tudo que ele tinha, sim. Mas lembra que a gente tem que parar de olhar a ótica das coisas ruins que acontecem conosco e dar zoom para as coisas boas que estão sobre nós, e dentre elas, a maior delas é que Jesus morreu na cruz para nos salvar, para mudar nossa condição de homem caído. Não estamos mais caídos porque tem um Salvador. Ah, mas eu vou ficar olhando agora para quem me machuca? Não, eu vou orar por ele. Eu preciso me aproximar dos salteadores. Eu preciso orar pelos salteadores. Mas tem muitos irmãos que estão guardando ressentimento de coisas que fizeram com eles. A igreja amorosa, ela não guarda ressentimentos. Seja o que for que aconteceu na sua vida, aprenda com Jesus. Bateram nele, cuspiram nele, maltrataram ele, desprezaram ele, colocaram ele numa cruz. E quando ele está na cruz com 2 ladrões, ele diz o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós éramos homens caídos, mulheres caídas, nós estávamos condenados, ele nos salvou. Para de ficar olhando para o que as pessoas fizeram, o que os ladrões fizeram, já passou. Ore por eles. A Bíblia diz, ore pelos seus inimigos. Não guarde ressentimentos. Também tem pessoas que guardam ressentimentos dos religiosos. Ah, o sacerdote passou e não olhou para mim. Ah, o levita... O pessoal tem mania de considerar o levita o pessoal do louvor. Os camaradas são as estrelinhas mesmo, né?
Camarada tal passa por você e nem olha, né? Joga o cabelo ainda, né, Gleito? Mas aí, o levita passou e não me viu. Tem gente que está guardando ressentimento de coisas que pode ser que o levita foi um religioso extremista, pode ser que o sacerdote foi um religioso extremista, porque tem gente que pega a Bíblia, pega como se fosse um paralelepípedo e taca na sua cara. Já viu gente fazendo isso? Porque a Bíblia você tem que ler com o irmão, e quando você for confrontar o irmão, exortar com oração e com muito amor no coração, não é pegando a Bíblia e tacando na cabeça da outra pessoa. Você mata as pessoas sim, você machuca as pessoas, a pessoa já está machucada. Aí tem gente com raiva dos religiosos e guardando ressentimento. Eu não sei qual é o ressentimento que você guarda, mas eu queria encerrar este culto, essa palavra, culto não, que nós temos um momento da ceia ainda, mas eu queria encerrar dando um grande exemplo que eu tive essa semana. Essa semana eu estive com o pastor Irlande de Azevedo, almoçando com ele. Que privilégio, que prazer. Um senhor, para quem não conhece, para os irmãos terem ideia, ele é o presidente emérito da Convenção Batista do Estado de São Paulo e presidente emérito da Convenção Batista Brasileira. Ele nasceu em 1934, em São Fidélis, no Rio de Janeiro, e ele vai completar, dia 15 de julho, 90 anos de idade. E nós conversamos de muitas coisas nesse almoço, mas uma coisa me chamou muita atenção. Foi quando eu perguntei para ele, pastor Irlande, o senhor vai fazer 90 anos, ele tinha vindo da Palavra da Vida, o condomínio onde ele mora, lá em Atibaia, ele tinha vindo dirigindo de Atibaia até Perdizes, ali na convenção. E aí, no almoço, eu perguntei para ele viaja para lá e para cá. Ele pregou nos 25 anos do pastor Atílio aqui, ele estava pregando na Vila Antonieta, o irmão João Batista foi buscar ele, a hora que terminou o culto, veio correndo para cá, o culto já tinha começado aqui, lá era mais cedo, e aí ele veio e pregou aqui nos 25 anos com vigor. Ele faz caminhada todos os dias, ele anda para lá e para cá, e eu, na conversa, no almoço, eu falei assim, pastor Irlande, qual é o segredo do sucesso desse vigor que o irmão tem? O irmão tem o vigor de um leão. E eu fui com essa pergunta já sabendo a resposta, porque eu tinha certeza que ele ia dizer assim, eu como muita salada, e eu como muitos legumes, e pensando numa dieta bem regrada. Eu estava pensando que ele ia responder isso. Primeira coisa que ele me disse, quando eu termino a pergunta, ele diz assim, graça de Deus. Mas também, na minha experiência de vida, eu levei muita paulada, eu tive muita chateação, e eu aprendi a não guardar ressentimentos. Mas aquilo não era a resposta que eu esperava, eu fiquei ainda pensativo naquilo, e aí ele emendou com histórias da família, que eu não sei se eu não guardaria ressentimentos de situações, e ele é um homem de Deus, uma doçura de pessoa, um homem amoroso. Ele é uma igreja amorosa, mas nós passamos, você ser uma igreja amorosa não te garante que você não vai passar perreio na vida. Não te garante que você não vai ser perseguido, pelo contrário. E ele contando tudo aquilo, eu não sei se eu seria como ele, de não guardar ressentimentos, com todas aquelas histórias que ele me contou. E aí ele finaliza assim, sabe qual é o problema de guardar ressentimentos? É que você pensa que está dando veneno para o outro, mas é você que está tomando. É você que está tomando veneno, pensando que o outro vai morrer, mas quem morre é você. E eu penso que ele tem razão. Tem muitas coisas no nosso físico, meus irmãos. Não tem nada a ver com a gente come, não. A gente acha que é a picanha que dá aqueles problemas. A gente acha que é
muito açúcar, tem também. Mas tem muitos problemas que adoecem o físico e a alma, que é guardar ressentimento. Uma igreja amorosa, ela não guarda ressentimentos, não guarda ressentimentos. Por isso, encerrando a mensagem dessa noite, a igreja amorosa sai por aquela porta nessa noite e reflete Jesus. A igreja amorosa, e você é a igreja amorosa, a minha oração que eu vou fazer agora é que você seja o reflexo dele quando você sair por aquela porta. Feche seus olhos. Se você quer orar comigo, querido. O Narciso olhava para o seu reflexo, se gloriava daquilo. Ele queria refletir as ideias dele, a visão dele. Mas nós somos chamados para ser o reflexo de Jesus Cristo. Refletir Jesus. E o convite nessa noite para orarmos é que Jesus, o incomparável, Ele está te chamando para você ser essa igreja amorosa, como nós vimos no texto bíblico. Em resposta a esta palavra, se você quiser orar comigo, dizendo assim para Ele: eu quero amar mais. Eu quero amar, eu quero deixar o Narciso que está dentro de mim. Eu quero ser alguém que ama a palavra, porque quem ama Jesus ama a sua palavra. Eu quero ser o reflexo de Jesus, amando a igreja, amando Jerusalém. Eu quero ser um reflexo de Jesus, deixando a religiosidade. Eu quero ser um reflexo de Jesus, vendo o próximo e tendo compaixão em todas as situações e me responsabilizando. Eu quero ser uma igreja melhor, eu quero ser uma igreja melhor. Se você quer orar comigo, dizendo a Deus: eu quero ser uma igreja melhor, uma igreja amorosa, se coloque em pé, por favor. Se você quer fazer essa oração, dizendo: Pai, me ajuda a ser uma igreja melhor. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Nós precisamos dele o tempo todo. Se você quer responder à palavra de Deus, se de alguma maneira Deus falou com você, eu não sei que ressentimento você tem guardado. Eu só sei que pela palavra de Deus, o ressentimento que você guarda está te adoecendo. Entrega agora para Jesus. Coloque em pé dizendo: Senhor, eu não quero mais guardar ressentimentos. Isso não é solução terrena, não tem como. O natural é guardar ressentimentos, mas pelo poder de Cristo Jesus é possível você perdoar e não guardar mais ressentimentos. Se coloque em pé se você não quer mais guardar ressentimentos. Uma igreja amorosa não guarda ressentimentos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra. A eficiência da tua palavra em nossas vidas é perfeita, é transformadora, Senhor. Nos ajuda a praticar tudo isso que ouvimos, cada item desta igreja amorosa. Somos chamados para ser a igreja amorosa. Nos ajuda quando saímos daquela porta ali, Senhor. Nos dá olhos de enxergar o próximo e se aproximar. Aliás, de ver o homem caído e ser o próximo dele. Eu sei que tem gente, às vezes, dentro da nossa casa, bem próximo da gente, que está precisando de nós, Senhor. E a gente tem se afastado. Nós não temos assumido nossa responsabilidade, Senhor. Nos perdoa, nos ajuda. Nos ajuda. Eu quero ver as necessidades da minha filha. Eu quero ver as necessidades da minha esposa. Eu quero ver as necessidades do meu filho, da minha casa. E não só ver, mas me aproximar e ir na direção para ser instrumento do Senhor com olhos de compaixão para ajudá-los na minha igreja, com os meus irmãos, que assim seja na minha vida,
Que os meus irmãos também sejam assim, na onde eu estou inserido profissionalmente, Senhor. Me dá esses olhos de compaixão, Pai. Eu quero ser o próximo. Eu quero ir e fazer igual o bom samaritano. Nós somos chamados para isso. Obrigado, porque o Senhor nos salvou, nos tirou da condição de homens caídos, para viver uma igreja amorosa. Eu agradeço, abençoo a vida desses irmãos que estão se colocando em pé, esses que estão aqui, esses que estão na rede social. Visita cada um, Pai, nesse tempo, e até mesmo quando alguém ver este vídeo fora de tempo, que o Senhor fale com eles também. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. E amém.